Boa noite, pessoal. Hoje a gente vai falar sobre a Reforma Protestante e o Iluminismo, né, que foram movimentos muito importantes para a época que a gente está estudando, né? A Reforma Protestante, ela antecedeu a colonização da América. Na verdade, aconteceu meio paralelamente. Que a gente estava falando na última aula, né? A gente falou sobre a colonização da América. E aqui a gente vai ter alguns motivos pelo qual a colonização da América foi do jeito que foi, né? E aí depois a gente vai falar sobre o Iluminismo, que é um movimento que começa a dar início à independência, né, dessa América que foi construída. Então é importante falar disso. Eu vou falar disso separado, assim, porque são assuntos muito grandes que não dava para eu introduzir na aula de colonização, mas eu achei importante, já que a gente estava falando sobre expansão marítima, a gente já passar para a colonização. E agora eu vou falar um pouco sobre a Reforma Protestante, que teve grande influência nessa colonização da América, do jeito que foi, né, em tudo, na forma, no que aconteceu. A Reforma Protestante tem muita influência. E eu vou falar sobre o Iluminismo, que vai ser o que vai acontecer depois, né? E aí, no meio disso, a gente tem várias coisas acontecendo paralelamente, claro. A gente vai ter a Revolução Industrial que antecedeu o Iluminismo. E aí a gente vai ver isso ao longo das aulas. Hoje eu quis focar bastante em Reforma Protestante e Iluminismo, que são temas grandes e temas importantes. Então, vamos começar com a nossa aula sobre Reforma Protestante e o Iluminismo. Primeiro, né, sobre a Reforma Protestante, eu acho importante a gente contextualizar o que é que estava acontecendo, porque a gente já saiu um pouco disso, né? O processo da centralização monárquica que a gente viu, né, que a gente tinha visto que os reinos estavam virando absolutistas, né, o poder estava indo todo para a mão da nobreza, para um nobre só. Então a gente tinha essa centralização monárquica, né, e estava em andamento na Europa desde o final da Idade Média. E aí tornou tensa, né, a relação entre os reis e a igreja, porque até então a igreja ela era detentora de sólido poder temporal. E aí, como a gente já tinha visto, né, além do domínio espiritual sobre a população, os membros do clero eles detinham o poder político-administrativo sobre os reinos. Roma, né, isso é na figura do Papa, recebia tributos feudais provenientes das vastas extensões de terra controladas pela igreja em toda a Europa. Ou seja, o clero ele tinha terra, né? E aí quando você vê o clero recebia impostos e tudo mais, aí quando você vê que tá tudo indo para a mão dos nobres, a gente vai ter uma estremecida aí na relação. Aí com o advento dos estados centralizados, fez com que essa prática passasse a ser questionada pelos monarcas. Porque os monarcas também queriam poder, né? Eles não queriam ficar pagando o clero. Então, teve aí um certo atrito de interesse, né? E aí, ao mesmo tempo, a expansão comercial encontrava alguns obstáculos nas pregações da igreja. Como a gente já tinha visto, a igreja condenava a usura, que era a cobrança de juro por empréstimos, ou seja, condenava o lucro. A gente já tinha visto isso, né? E defendia o preço justo das mercadorias, que no caso era a produção e comercialização, não pelas leis de mercado, mas pelo que se considerava a correta remuneração do trabalho. Aí a atividade bancária, por exemplo, ela era comprometida, né, nessa medida, porque os empréstimos a juros eram considerados pecados. Então, os lucros eram pecado, e aí a gente já tinha mais um conflito de interesse, que eu falei para vocês já quando eu falei sobre renascimento comercial. Então, essas situações todas, elas colocavam parte da burguesia em uma crise de religiosidade. E aí, dentro da própria igreja, dois sistemas teológicos se defrontavam também, né? De um lado, a gente tinha o tomismo, que era uma corrente predominantemente assumida, especialmente pela cúpula romano-papal, que via no livre-arbítrio e nas boas obras o caminho para a salvação. E do outro lado, a gente tinha a teologia agostiniana, que era fundada no princípio de salvação pela fé e predestinação, ou seja, a ideia, né, de que as boas obras não eram condição para a salvação, pelo contrário, demonstravam que o indivíduo era predestinado à salvação.
e por isso dotado de graça. Então, um fator importante na crise religiosa foi a desmoralização de parte do clero, abuso de poder e excessivo, né? O poder era excessivo de vários de seus membros contradiziam abertamente suas pregações moralizadoras. Então, assim, embora eles condenassem a usura, por exemplo, e desconfiassem do lucro, muitos membros da igreja praticavam lucro de forma desenfreada, né? Então, o comércio de bens eclesiásticos, o uso de autoridade para garantir privilégio, o desrespeito ao celibato clerical e até a venda de cargos eclesiásticos não eram raros na igreja desde o final da Idade Média. Então, o maior escândalo talvez fosse, né, a venda das indulgências, né? As indulgências, elas existiam, havia, né, muitos séculos no cristianismo, como obras que os fiéis deveriam fazer para compensar o mal originado pelos seus pecados. Que eles confessavam, né, os pecados e eles deviam pagar por esses pecados para compensar o mal. E aí, entretanto, no final da Idade Média, esse conceito foi distorcido e as obras foram substituídas por pagamentos a religiosos, incluindo o Papa. E então vale observar, como apontam alguns historiadores, que esse desregramento moral não envolvia todo o corpo eclesiástico, já que muitas ordens religiosas e parte do clero tinham uma conduta austera e mantinham seus votos cristãos de acordo com as proposições iniciais da igreja de observância aos ensinamentos e mandamentos de Cristo. Mas, né, a gente tinha essas pessoas que destoavam, né, que vendiam indulgências, que criticavam o lucro, mas lucravam. Então, tinha assim, por que a igreja tem essas contradições, né? Isso vai fazendo, mesmo que os fiéis percam a fé, percam a confiança na igreja, né? E aí tudo isso foi enfraquecendo, né, a igreja e surgindo outras variantes, né, outras formas de interpretar a Bíblia, o Cristo e tudo mais, que tipo, aqui a igreja católica comandava, né, os cristãos no caso, claro que a gente tinha outras religiões, mas que não eram cristãs. Enfim, continuando, então a gente já viu por que, né, que a reforma protestante começou, como é que se chegou a isso. E agora a gente vai falar sobre o início da reforma protestante, né? Então, o grande rompimento religioso, ele primeiro, assim, iniciou-se na Alemanha, né? Que era reconhecida como a região do Sacro Império Romano-Germânico. Então, a Alemanha, nessa época, ela ainda era basicamente feudal, agrária, com alguns enclaves mercantis ao norte. Então, a igreja era particularmente poderosa no Sacro Império, onde possuía cerca de 1/3 do total das terras. Muita coisa, né? E a nobreza alemã, por essa razão, estava ansiosa para diminuir a influência da instituição, além de cobiçar, né, as propriedades do clero. E aí a reforma teve início com Martinho Lutero, que era um membro do clero e professor da Universidade de Wittenberg, e era um crítico que pregava a teoria agostiana da predestinação, negando os jejuns e outras práticas apregoadas pela igreja. E aí, em 1517, né, que foi ali o marco inicial, que é como quando os livros constam, né, que foi o início da Reforma Protestante, 1517, esse monge, né, Martinho Lutero, ele insurgiu-se contra a venda de indulgências. E então ele escreveu um documento que é muito famoso, né, que é conhecido como as 95 Teses, que radicalizava publicamente suas críticas à igreja e ao próprio Papa. E em 1520, o Papa Leão X redigiu uma bula condenando Lutero, exigindo sua retratação e ameaçando de excomunhão, né? Porque ele estava indo contra a igreja, então o Papa, o que ele podia fazer era excomungar, né? E aí Lutero queimou a bula em público, agravando a situação. Estabeleceu-se uma verdadeira crise política, na qual a nobreza alemã dividiu-se em parte a favor, mas em sua maioria contra o Papa. E aí, em 1521, o imperador Carlos V convocou uma assembleia, a chamada Dieta de Worms, na qual o monge foi considerado um herege. E aí, quando ele foi considerado um herege, né, o Martinho Lutero, ele
ele foi acolhido por parte da nobreza, que também tinha interesse em acabar com o clero, né? Então, ele foi acolhido por parte da nobreza, e aí Lutero passou a dedicar-se à tradução da Bíblia do latim para o alemão, porque o latim não era a língua dos povos, né? Dali era uma língua antiga. Então, era importante que as pessoas também pudessem traduzir a Bíblia, ler a Bíblia, sem precisar da intervenção da igreja, né? Para isso. Era importante que as pessoas tivessem acesso à Bíblia mesmo. Então, ele traduziu do latim para o alemão para que as pessoas pudessem ler, né? E desenvolver os princípios da nova corrente religiosa. E aí, então, mais tarde, em 1530, a Confissão de Augsburgo, né, fundamentou a doutrina luterana. E a doutrina luterana continha, né, conteúdos como o princípio da salvação pela fé, que rejeitava o tomismo, a livre leitura da Bíblia, visto como o único dogma da nova religião. Daí, então, a importância de traduzir ela, né, para o idioma comum ao povo, que era o alemão, a supressão do clero regular, do celibato clerical e das imagens religiosas. Então, aqui a gente acaba com essa imagem que a gente tem muito hoje em dia, né? Até hoje, né? A Igreja Católica tem muito imagem, preza muito por imagem. O celibato clerical, que até hoje padres na Igreja Católica não podem, né, casar, ter relações sexuais, enquanto pastores nas igrejas evangélicas eles podem ter essas relações, né? Tá, continuando, né, então a manutenção de apenas 2 sacramentos, né, porque a gente sabe que não sei se vocês sabem, mas a Igreja Católica tem vários sacramentos, tem o batismo, o casamento, tem a confissão, a Eucaristia, a crisma. Então, aqui na Reforma Protestante a gente fica só com o batismo e a Eucaristia. E aí a utilização do alemão no lugar do latim nos cultos religiosos, isso tentando chegar à população mesmo. A negação, né, da transformação de pão e vinho no corpo e sangue de Cristo, aceitando-se a consubstanciação, que é o pão e vinho representando o corpo de Cristo. E aí a submissão da igreja ao Estado. E essa submissão da igreja ao Estado foi uma coisa que a nobreza gostou bastante, né? E ao subornar a igreja ao Estado, Lutero atraiu a empatia, né, da grande nobreza alemã, ampliando o apoio à nova doutrina. E aí, entretanto, né, essas mesmas ideias serviam para inspirar a revolta camponesa dos anabatistas, liderados por Thomas Müntzer, que era um camponês. E aí esses camponeses eles viram na quebra de autoridade religiosa uma possibilidade de romper com a estrutura feudal, passando a confiscar terras, inclusive da nobreza. E aí, né, só um minuto. E aí a nobreza não curtiu isso, né? E aí Lutero, que era muito apoiado pela nobreza, ele condenou violentamente esses anabatistas, que eram os revoltosos, né? Pregando a utilização da força para exterminá-los. Tudo naquela época era resolvido na base da força mesmo. E então ele também repeliu a burguesia, pois considerava o dinheiro um instrumento do demônio para a disseminação do pecado. E em 1529, na Dieta de Spira, os nobres alemães e o imperador Carlos V se reuniram para tentar restringir a expansão da nova doutrina. Decidiu-se que ela poderia ser praticada apenas nas regiões que a aceitassem, mas estava proibida a divulgação nas demais regiões. E aí, na Dieta, né, os seguidores de Lutero eram minoria e aceitaram as restrições sob protesto, razão pela qual, né, os cristãos reformistas passaram a ser denominados como protestantes. E aí seguiram-se guerras religiosas que só foram resolvidas em 1555 pela Paz de Augsburgo, que estabeleceu o princípio de cada governante dentro do Sacro Império que poderia escolher sua religião e a de seus súditos. Então, cada príncipe com sua religião pôde escolher a religião que predominaria ali para os seus súditos. Aqui a gente também, depois disso, a gente tem outra vertente, né, que é a reforma calvinista, que aconteceu na Suíça. E a Suíça, ela se separou do Sacro Império em 1499 e a reforma protestante iniciou-se, né, no seu território com Ulrich Zwinglio, que levou as ideias de Lutero ao país em 1529.
e as reações à nova doutrina provocaram uma violenta guerra civil, na qual ele mesmo faleceu. E aí, pouco tempo depois, a gente chega a Genebra, o francês João Calvin, que é quem dá nome, né, ao calvinismo, que logo passou a divulgar suas ideias, fundando uma nova corrente religiosa. E as ideias de Calvino fundamentaram-se no princípio da predestinação absoluta, segundo o qual todos os homens estavam sujeitos à vontade de Deus, e apenas alguns estariam destinados à salvação eterna. O sinal da graça divina estaria em uma vida plena de virtudes, como o trabalho diligente, a sobriedade, a ordem e a parcimônia. E aí, dessa forma, a doutrina calvinista exaltava características individuais necessárias às práticas comerciantes. Suas ideias, portanto, estavam mais próximas dos valores burgueses. E, inspirado em Lutero, Calvino considerava a Bíblia a base da religião, não sendo necessária sequer a existência de um clero regular. Porque na Bíblia já tinha tudo, então a gente não precisava de um clero que intervisse isso para a população, porque já estava bem esclarecido na Bíblia. Era o que o Calvino achava, né? Então ele criticava muito o culto às imagens e admitia apenas os sacramentos da Eucaristia e batismo, da mesma forma que Lutero. E aí o calvinismo expandiu-se rapidamente por toda a Europa, mais do que o luteranismo, na medida em que atendia às expectativas espirituais da burguesia. Então, assim, chegou aos Países Baixos, em Dinamarca, além da Escócia, cujos os seguidores foram chamados de presbiterianos. E aí na França e na Inglaterra foram chamados de puritanos, né? E eu tinha dito ali diligente é dedicado, ativo, né? Pessoas ativas. E o parcimônio também é a contenção nos gastos. Bom, o calvinismo ele já era mais próximo da burguesia, né? Ao contrário do luteranismo, né? E também a gente teve a reforma na Inglaterra, que foi um pouco mais sutil, então nem fiz um slide só pra isso. Vou só pincelar mesmo, que a reforma da Inglaterra foi desencadeada pelo rei Henrique VIII, que obteve com ela vantagem política. E o pretexto monarca inglês para romper com o Papa foi a recusa da igreja em anular seu casamento, né? O casamento do rei com Catarina de Aragão, porque naquela época não podia divórcio, né? Até hoje em dia também a Igreja Católica condena bastante divórcio. E já que Henrique havia decidido casar com Ana Bolena, ele, madama da corte, né? Ele queria essa suspensão do seu casamento. Ele não teve, e aí isso foi uma desculpa, né? Para a reforma protestante ali na Inglaterra. Então o rei, ele proclamou-se chefe da igreja inglesa. Em 1534, publicou o Ato de Supremacia, criando a Igreja Anglicana. E aí, excomungado pelo Papa, reagiu confiscando os bens dos membros da igreja distribuídos pelo reino. Inicialmente, a igreja na Inglaterra permaneceu muito semelhante à igreja católica na doutrina e no cerimonial. A desaprovação às medidas do soberano inglês acabou provocando a decapitação do famoso humanista inglês Thomas More, que negava reconhecer a autoridade religiosa de Henrique VIII. Então, apenas com Elizabeth I, filha de Ana Bolena, e Henrique VIII, é que a igreja anglicana se consolidaria como uma religião de doutrina protestante ministrada em língua inglesa. Também foram incorporados muitos princípios calvinistas, mas compostos com fundamentos católicos como o culto e a estrutura eclesiásticas, porém com a negação da autoridade papal e a valorização da justificação pela fé e pregação. Então, essas foram basicamente as reformas mais importantes, assim, a reforma protestante mais importante. Eu não sei se eu tô falando muito rápido, é porque é muita coisa, eu não quero que fique muito grande a aula. Então, tá. E aí, toda essa reforma protestante, né, que foi muito contra a Igreja Católica, o clero se viu na obrigação, né, de fazer uma contra-reforma, né, que foi a Reforma Católica. A Reforma Católica teve a expansão das doutrinas protestantes, né, pela Europa, e aí isso gerou uma reação da igreja que procurou reverter o quadro. E além de atuações contrárias à difusão do protestantismo, denominada de Contra-Reforma, também buscou fortalecer a igreja papal e moralizar todo o clero.
adotando medidas que compuseram a Reforma Católica. Aí uma iniciativa pioneira, né, para essa reforma foi a fundação, né, em 1564, da Companhia de Jesus, que era uma ordem religiosa criada pelo ex-soldado espanhol Ignacio de Loyola. E aí, organizados em rígida hierarquia e submetidos a uma disciplina quase militar, os soldados de Cristo, como foram chamados. Só um minuto. Os soldados de Cristo, como foram chamados, né, esforçaram-se em combater o protestantismo por meio do ensino e da expansão da fé católica. Daí derivou o projeto de catequese indígena na América e nos demais continentes onde havia colônias europeias. E aí, em 1542, o Papa Paulo III convocou o Concílio do Trento, com o objetivo de discutir assuntos religiosos, inclusive com teólogos protestantes. Nenhum consenso foi possível, né? E o concílio acabou apenas por reafirmar os princípios católicos, condenando o protestantismo. Entretanto, algumas medidas moralizadoras começaram a ser tomadas, como a proibição de venda de indulgências, né? Porque já que isso era uma coisa que os fiéis não gostavam, então eles tinham que parar com isso, né? Para atrair os fiéis novamente, né? Então, eles pararam com a venda de indulgência e criaram escolas para a formação de eclesiásticos. Porque eles viram que, tipo, a igreja católica tinha tudo no latim, cultos em latim, e isso estava afastando a população, uma vez que a reforma protestante colocava ali a religião na língua das pessoas, né? Então, isso atraía, né, os fiéis. Tá? E aí, continuando, também no Concílio de Trento, ficou estabelecido, né, o fortalecimento do Santo Ofício da Inquisição, que era direcionado para o combate aos fiéis reformadores ou que fossem apontados como ameaça. E aí, nas décadas seguintes, sempre em nome da luta contra as heresias, entre as quais agora se incluíam as novas doutrinas, né, a calvinista, a luterana, então, além dos hereges que já existiam, também incluíram as novas doutrinas, e aí, comandada pelo superior da ordem jesuítica, né, a Inquisição condenou a tortura e a morte milhares de pessoas na Europa e nas colônias além-mar, né, as colônias da América principalmente. E aí foi criado também o Index, que era a lista de livros proibidos pela Igreja Católica, e dela faziam parte quaisquer obras que eram consideradas contrárias aos princípios da fé, incluindo, né, os livros científicos de Galileu Galilei, Giordano Bruno, entre outros, né? E as Bíblias dos protestantes também foram proibidas ali pela Igreja Católica. E aí essa contra-reforma, obviamente, não destruiu o protestantismo, mas limitou sua expansão, né? E a atuação na América por meio das iniciativas catequéticas dos jesuítas nos séculos XVI e XVII deixaram marcas permanentes na cultura religiosa. E aí os esforços posteriores e as ações contínuas da instituição católica romana no território americano fizeram a América Latina o local da maior concentração de católicos do mundo. Tudo isso gerou muitas guerras religiosas, porque, né, teve essa disputa bastante entre os seguidores reformistas, os seguidores contra a reforma. Então a gente teve várias guerras por conta disso. E aí, nisso, é importante a gente ver também a reforma disso tudo, né, na América. Como a gente já tinha visto, né, teve a colonização da América. Então a gente vai ter aqui os efeitos das reformas na América, né? Na América do Norte, a colonização teve nos protestantes um forte sustentável. Então, tipo, a América do Norte foi majoritariamente de colonização inglesa, e ali a gente teve bastante atuação dos protestantes. Ali a gente teve mais protestantes do que católicos. E aí era a frente mais significativa da expansão da... Não, ignora. Então, tá. E aí, então, na América do Norte a gente tem a maior parte de protestantes, né? E aí, na América Central e na América do Sul, a gente tinha Portugal e Espanha. Portugal e Espanha, eles eram muito próximos da igreja. A nobreza era próxima da igreja. Não tinha tanto esse problema com a igreja. Com a igreja católica, né, no caso. E aí, então, Portugal e Espanha, né, América Central e do Sul,
como essa grande aproximação das monarquias com a Igreja Católica, tornou as colônias um território aberto para a ação evangelizadora das ordens religiosas católicas. A gente sabe que aqui, né, a gente tinha os jesuítas que colonizavam muito os indígenas, os negros que vinham para cá, né? E aí a gente sabe que eles catequizaram os indígenas. E isso foi para a expansão mesmo da Igreja Católica, que estava sendo assim enfraquecida pela Reforma Protestante. Então chegou na América, tentou adquirir mais fiéis para ficar mais forte, para voltar a ter força. Então essa colonização foi muito importante para a Contra-Reforma. E a Contra-Reforma basicamente definiu a religião da América como é hoje. Porque a gente vê que até hoje a América do Sul, América Central é majoritariamente católica. Quer dizer, não tenho certeza, né? Mas eu acredito que pelo menos aqui no Brasil é majoritariamente católica. Então, a Companhia de Jesus, ela veio ao Brasil, né? E aí foi bem rígida nesse quesito, catequizou indígenas, combateu as tradições e costumes, né? Então, a Inquisição conclamava, né, a população a denunciar os autores de crimes e muitos acabaram sendo denunciados por vinganças pessoais, porque, como a gente sabe, a Inquisição era muito violenta. Então, tudo que fugia, assim, da religião católica era condenado, não era bom, e era perseguido. Então, os indígenas foram perseguidos, seus rituais de cura foram perseguidos, os negros que vinham da África também eram perseguidos, não podiam ter a fé deles, né? Eles tinham que ser católicos. E tudo isso foi por conta da Contra-Reforma, por conta dessa necessidade de expansão, né? E aí a gente tinha os jesuítas e seu zelo missionário, né? Que criou conflitos militares e econômicos. Mas isso eu acho que vocês vão estudar melhor em História do Brasil. Eu acho que vocês já estudaram, né? Aí também. E aí, nessa violenta catequização, a gente tinha religiosos das colônias espanholas na América que se opunham, né, a essa violência contra os indígenas e as denunciavam, né? Então a gente tem o religioso dominicano Bartolomeu de Las Casas, que denunciou os assassinatos e outras violências cometidas pelos espanhóis na conquista do México, e o franciscano Bernardino, que recolheu e organizou todos os dados que pôde sobre os povos astecas, que também no México, que hoje constitui uma das poucas fontes de informações sobre esses povos no período pré-colombiano. Que a gente já tinha visto que na pré-colombiana a gente tinha várias populações que foram assim, dizimadas, destruídas pela Igreja Católica, que queria levar a sua palavra, né? Então, sobre a Reforma Protestante, é basicamente isso. A gente vai ter graves problemas e também vários conflitos, porque a gente tem muita necessidade, tanto da Igreja Católica como da Protestante, em levar sua palavra, em ampliar seu público, né, e seu controle. E aí, então, a gente tem por isso muita catequização, né, aqui na América, o que é um problema, o que é triste, porque a gente vê que eles achavam que estavam levando a salvação, levando a palavra de Deus, né, dos cristãos, e acabavam destruindo religiões que já existiam. E aqui, sobre o iluminismo, né, concluindo Reforma Protestante e indo para o iluminismo, a gente tem a emergência do iluminismo, né, porque o auge dos estados centralizados modernos no século XVIII, né, significou também o ponto máximo de suas contradições. Porque era o auge do estado moderno? Porque as colônias estavam, assim, servindo muito, né, em mão de obra, em trabalho, em matéria-prima. Então a gente estava ali no auge dos estados centralizados, no auge da monarquia absolutista, tudo indo, né? E aí então a gente também teve o máximo de suas contradições. E aí as tensões envolvendo os monarcas, a nobreza e a burguesia, né, geraram na Europa uma situação pré-revolucionária. E aí, a partir do final do século, a burguesia foi se equipando com armas teóricas que serviam para questionar o poder dos reis conhecidos como absolutistas. E aí justificar uma revolução e criar uma nova ordem política, o iluminismo, que é o nome que se dá à ideologia que foi sendo desenvolvida e incorporada pela burguesia com base
nas lutas revolucionárias do final do século XVIII. E é incorporada, mas não de uso exclusivo pela burguesia, já que nem toda a nobreza era avessa às suas propostas. No caso, o iluminismo, né? Ele foi incorporado, mas não exclusivo da burguesia. E aí, para isso, basta lembrar que vários pensadores iluministas, eles eram nobres e não burgueses, e sem contar seus leitores, né? Muitos deles também das elites tradicionais francesas, dos salões e academia. E aí a gente tem vários pensadores no iluminismo. Vamos começar aqui falando sobre John Locke, né? Que foi um pensador inglês, que eu não sei se vocês estudam isso em filosofia e sociologia, mas enfim, o pensador inglês John Locke, né, ele costuma ser considerado um pensador do movimento, tendo lançado as bases da filosofia política iluminista. Então, Locke foi autor do segundo tratado sobre governo civil, obra na qual ele defende a ideia de que os homens são portadores de direitos naturais, como a vida, a liberdade e a propriedade. É porque, assim, o iluminismo ele se baseia no que a nobreza começou a existir na mão do rei absolutista, mas quais que eram os deveres do rei? Ficar cada vez mais rico, dar riqueza, agradar a burguesia para não ser destituído? Quais eram os deveres do rei? Como podia a burguesia ficar feliz, a nobreza ficar rica, esbanjar dinheiro enquanto a população passava fome? Então, quais eram os deveres do rei? Foi um questionamento que foi sendo respondido, né, pelo iluminismo. E aí Locke, ele acreditava que as pessoas tinham direitos naturais, a vida, a liberdade e a propriedade. E aí, para garantir que todos os indivíduos usufruíssem seus direitos, os homens criaram os governos. E aí, por consentimento da maioria, ainda segundo Locke, o governante, né, recebe a autoridade e o dever de garantir esses direitos. E aí seria um contrato entre o governante e os governados, né? O princípio como também havia proposto Thomas Hobbes. E além de John Locke, né, a gente tem Thomas Hobbes, né, que também era muito importante, porque ele foi considerado por muitos estudiosos o principal teórico dos governos centralizados modernos e elaborou todo um sistema lógico e coerente para explicar a necessidade do denominado Estado absolutista. E aí, no entanto, ao contrário do que Hobbes propunha, né, Locke defendia que se o governante rompesse o contrato, utilizando os poderes delegados pela sociedade para obter vantagens pessoais, a sociedade teria o direito de destituí-lo. E aí, assim, né, surgia um verdadeiro princípio revolucionário por trás de toda a teoria política de Locke, que dessa forma rejeitava o absolutismo e refutava as teorias de Hobbes e Jacques Rousseau, para quem o direito dos reis advinha de Deus. Aí o século das luzes, né, o século do iluminismo, foi considerado o século das luzes, que é o século XVIII. E aí um dos maiores nomes do iluminismo também foi o francês, né, Voltaire, que criticava violentamente a igreja e o clero. E embora fosse deísta, ou seja, né, ele acreditava em Deus, ele acreditava que Deus estava presente na natureza e no homem. E aí em seu livro, né, Cartas Inglesas, criticou não apenas a igreja, mas também os requisitos da servidão feudal que existiam naquela época ainda, né? Então, ao mesmo tempo, ele acreditava que a livre expressão era um dos direitos naturais do homem e condenava firmemente a censura. Então, assim, uma das principais frases dele, né, uma das principais frases do iluminismo é: posso não concordar com uma palavra do que dizeis, mas defenderei até a morte os teus direitos de dizê-la. Então, Voltaire também criticava a guerra e rejeitava a ideia da revolução. Então, ele acreditava que as reformas realizadas por monarcas sob orientação dos filósofos poderiam resultar em um governo progressista esclarecido. Então, ele, durante a vida dele, procurou aproximar-se de vários monarcas absolutistas europeus, como os da Prússia e da Rússia, sugerindo reformas como conselheiro, né? E aí o movimento reformista inspirado nos seus ideais recebeu o nome de despotismo esclarecido. Então, tipo, ele era mais da galera do vamos conversar para resolver esse problema. Vamos esclarecer aqui, você é um rei absolutista, mas vamos lá, você tem suas obrigações. Então ele acreditava assim, que os reis absolutistas, se eles tivessem um pouco de esclarecimento,
entendessem como a sociedade devia funcionar, e isso ele entenderia com a ajuda dos filósofos, ele poderia ter um despotismo esclarecido. Então, o Barão de Montesquieu, autor do Espírito das Leis, ele propunha, o Barão de Montesquieu é outro pensador também da época, né? Ele propunha a divisão dos poderes em 3 instâncias: executivo, legislativo e judiciário. E aí, dessa forma, o governante seria um simples executor da vontade da sociedade, né, conforme as leis redigidas por um corpo de legisladores e julgada, né, a tribunais, que limitaria o poder absolutista dos reis. Então, Montesquieu ele também pregava a necessidade de um conjunto de leis que expressassem os valores de toda a sociedade, que fossem obedecidas por todos, inclusive pelos governantes, seria, então, a necessidade da Constituição, né, que Montesquieu... Ai, só um minuto, meu gato tá miando. Parou. Tá, enfim. Então, Montesquieu, ele prezava pela Constituição, ele queria que existisse a Constituição para que a gente tivesse mesmo isso bem certinho. Quais que eram as obrigações do Poder Executivo, do Legislativo, do Judiciário, que a gente conhece hoje em dia, né? Então, ele achava que a gente precisaria de um governante que executasse as leis, um legislativo que iria propor, né, as leis, as normas, e um judiciário que estaria ali para fiscalizar se estava sendo cumprido, né? Então, em cartas persas, denunciou os abusos do poder autoritário e os excessos cometidos pelo reinado de Luís XIV. Então, outro grande nome do iluminismo francês, também no século XVIII, né, foi Jean-Jacques Rousseau. E em sua obra O Contrato Social, manifestou sua crença na liberdade dos homens, uma vez que nasciam todos iguais e, por meio de sua livre vontade, criavam a lei e leis e organizavam a sociedade. Rousseau foi um grande defensor da democracia, não como compreendemos hoje, né, não a democracia como a gente conhece hoje, então, mas como expressão da vontade geral da população em uma nação. Criticava o excessivo racionalismo, que, ao seu ver, reprimia os indivíduos e o conhecimento e a felicidade humana, que dependeriam em grande parte de cultivar e expressar os sentimentos. Então, ele criticava assim, não precisa ser tão racional, né? Vamos valorizar os sentimentos aqui também. Tá, então, nesse século das luzes, a gente tem vários pensadores tentando dar ideias de como seria melhor a organização social. E, além disso, a gente também tinha problemas na questão econômica. Então, os economistas no iluminismo, eles produziam 2 correntes distintas de interpretação da economia dos reinos e das nações: a fisiocracia, cujos princípios estiveram em voga no final do século XVIII, e o liberalismo, que logo passou a ser aceito como verdade econômica, né? A escola econômica fisiocrata despontou como crítica às concepções mercantilistas dominantes e rejeitou o metalismo. Os fisiocratas consideravam a terra, e não o acúmulo de metais preciosos, a única fonte de riqueza. A terra, né, a agronomia, né, a economia agrícola, né? A única fonte de riqueza sendo o comércio e a atividade manufatureira apenas meio de transformar e fazer circular essa riqueza. E aí, no liberalismo, a gente vai ter o britânico Adam Smith, que é o pai do liberalismo, que é o pai da economia como ciência, e sistematizou a análise econômica elaborando e demonstrando leis, né? Condenava o controle estatal, afirmando que o trabalho é a única fonte de riqueza e não o comércio. Então, ele acreditava que tinha que trabalhar para ganhar dinheiro, para poder consumir, né? E acreditava que os estados enriqueciam se aumentassem a produtividade de trabalho, o que seria possível pelo racionalismo. A concorrência, a divisão do trabalho e o livre comércio permitiriam que se atingisse o equilíbrio social. Então, seus ideais caracterizavam o liberalismo econômico e a cartilha do capitalismo liberal, né? Então, ele prezava muito para que tivesse comércio, para que as pessoas tivessem a liberdade de escolher o que elas iam consumir e não tivessem que dar todo o seu dinheiro através de impostos para os reis absolutistas. E aí é nisso que o liberalismo se baseia, né? No livre comércio, nas pessoas poderem ser livres sem um estado para que gerasse concorrência. Tudo isso é um grande resumo, porque
assunto muito extenso. Então, basicamente, nessa época, para fechar assim o conceito geral de iluminismo, a gente teve uma grande mudança social, uma grande mudança na forma de Estado, não, as pessoas não estavam mais satisfeitas com o absolutismo, a gente teve uma grande mudança econômica, porque as pessoas também não estavam mais satisfeitas em ficar pagando impostos e ter que dar bastante parte da sua produção para a coroa, não fazia sentido, né, ali a coroa ficar enriquecendo a custa do trabalho dos outros. Então, ali foi nascendo novas correntes, né? Uma nova forma, assim, de sociedade. Como a gente está estudando até agora, a sociedade está em constante mudança, né? Tentando resolver os problemas que são criados, que são gerados pelas mudanças, né? Então, a gente vê que passou do feudalismo para o mercantilismo, aí do mercantilismo a gente já teve expansão comercial, aí não gostaram muito da questão de ter que ficar pagando por isso, pagando imposto, aí a gente tem o liberalismo, e aí tudo isso vai formando a sociedade que a gente conhece hoje. A fundação dos Estados Unidos da América também é uma coisa importante que o iluminismo trouxe, é um marco, né, que começa a independência das colônias. Então, a gente tinha visto que os Estados Unidos foi uma colônia inglesa. Então, nas colônias inglesas da América do Norte, né, aconteceu a primeira aplicação efetiva dessas ideias iluministas, com a geração de um movimento político e a organização de um novo país. Até então, a ideia e a prática de república restringiam-se à antiguidade, ou eram uma exceção localizada em territórios exíguos. Então, tá. Então foi aqui, né, nos Estados Unidos, que a gente começa a botar em prática as formas de governo do iluminismo e a forma econômica do iluminismo. Então aqui a gente vê, como a gente já tinha estudado, né, no início da colonização, o controle inglês sobre as suas 3 colônias na América do Norte foi brando, né, as revoluções inglesas no século XVII e o envolvimento em guerras europeias contribuíram para a debilidade do fiscalismo estabelecido pela metrópole. E, livres da exploração, aos poucos, né, as colônias conquistaram expressivo desenvolvimento econômico, não apenas as do sul, né, que eram agroexportadores, mas também as do norte, onde havia intensa atividade comercial e manufatureira. Como a gente viu, a colônia inglesa, né, os Estados Unidos ali, não era de exploração, era de povoamento ali, tinha mais essa questão, então eles foram ganhando força, né. Então a expansão econômica do norte chegou a fazer concorrência com a Inglaterra, porque eles cresceram muito. E aí no comércio de longa distância com o Caribe, a África e a própria Europa, então foi crescendo, né. E além disso, os progressos da Revolução Industrial durante o século XVIII, o reino inglês se lançou em busca de novos mercados consumidores, o que incluiu as próprias 13 colônias. E aí aos poucos o parlamento inglês foi lançando as bases de uma política fiscal, ou seja, de uma legislação voltada para a cobrança de impostos na América. Assim, a Inglaterra viu, né, que os Estados Unidos estavam crescendo, então eles tinham condições de consumir os produtos da Inglaterra. Então, o que foi que a Inglaterra fez? Começou a colocar mais impostos ali na sua colônia. Então, em 1764, a Inglaterra lançou a Lei do Açúcar, que taxou todos os carregamentos de açúcar que não fossem provenientes das Antilhas Inglesas. Isso para que os Estados Unidos comprassem da Inglaterra e aumentassem seu comércio, né? E aí, no ano seguinte, né, o governo inglês, visando ampliar a arrecadação também, estabeleceu a Lei do Selo, segundo o qual todo material impresso publicado nas colônias deveria receber um selo vendido pela metrópole. Isso tudo a fim de aumentar o comércio inglês e fazer com que a colônia só comprasse da Inglaterra. E aí, inconformados, né, os colonos reuniram-se em Nova York, no Congresso da Lei do Selo, rejeitando o novo imposto e repudiando qualquer relação, inclusive comercial, com a metrópole. Pelo menos enquanto os habitantes das 13 colônias não tivessem uma representação no parlamento inglês. E aí mesmo na Inglaterra, né, as arbitrariedades cometidas pelo governo causavam um certo mal-estar em alguns meios. E aí na crítica cada vez mais violenta à política colonial inglesa destacou-se o estadista William Pitt.
e em um discurso no parlamento declarou: "Sou de opinião de que este reino não tem direito de taxar colônias. Os americanos são filhos da metrópole e não seus bastardos." No caso, eles queriam ter direitos porque eles eram ingleses também. Eles só moravam em outro lugar, mas eles eram ingleses também, então eles queriam direitos. Então, em 1766, a lei do selo foi revogada. Aí, em 1767, todavia, a Inglaterra criou novos impostos para as colônias, principalmente por iniciativa do ministro. As novas taxações deflagraram a oposição dos colonos, que acontecia a cada nova medida fiscal. E aí a tensão em 1770 aumentou, quando uma manifestação dos colonos foi reprimida pela Guarda Metropolitana Inglesa, que disparou contra a população e matou 5 pessoas. Episódio que ficou conhecido, como o Massacre de Boston. E aí, em 1773, foi elaborado a Lei do Chá, por meio do qual o produto passou a ser monopolizado pela Companhia das Índias Orientais, sediada em Londres. E aí, a medida criada pelo ministro intensificava a tributação colonial e ampliava o controle da venda de produtos, combatendo o contrabando de chá holandês e excluindo o norte-americano do comércio do chá britânico. E o estabelecimento de um regime monopólio provocou mais uma vez violenta reação contra a metrópole. E aí, em dezembro, os colonos atacaram e ocuparam 3 navios ingleses no porto de Boston, jogando ao mar sua valiosa carga do chá. E aí esse episódio ficou conhecido como a Festa de Chá de Boston, que foi um marco, assim, muito importante para a independência, dos Estados Unidos. Bom, é óbvio que essa festa de chá gerou reação, da metrópole. A metrópole criou as leis intoleráveis, e aí tudo isso gerou muita revolta, muitos conflitos, e aí indignados, os líderes dos colonos, eles reuniram-se para um congresso continental. E aí, em 4 de julho de 1776, foi publicada a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, redigida por Thomas Jefferson, com a colaboração de Benjamin Franklin e a John Adams. Então, entre outras, inspiravam-se fortemente nas ideias iluministas de John Locke. Então, após a proclamação da autonomia, Benjamin Franklin foi enviado à França para obter apoio do novo país, enquanto George Washington foi encarregado de preparar um exército para enfrentar a reação da metrópole e garantir a independência. Então, após a vitória na Batalha de Saratoga em 1777, sob a liderança de George Washington, os norte-americanos obtiveram apoio decisivo da Espanha e da França, que foi importante para essa independência. Então, no caso dos franceses, o apoio estava ligado a grande interesse em debilitar a Inglaterra e recuperar as perdas sofridas na Guerra dos 7 Anos. E aí, tudo isso, gerou a independência dos Estados Unidos. Os Estados Unidos foi assim, um estado que foi baseado nessas ideias iluministas, contratualistas, e foi um estado liberal, guiado, pelas ideias de Adams, pelo liberalismo. E aqui a gente tem um mini mapa mental de como é que foi isso, porque foi muito importante para a nova ordem que a gente conhece hoje, para a formação de um novo estado. A gente tem a Inglaterra como metrópole, tinha interesse em controlar a América, criou impostos, açúcar, selo. A Inglaterra, isso após a Guerra dos 7 Anos, contra a França, a industrialização. Nossa, minha garganta tá seca. As 13 colônias, que tinham desenvolvimento econômico, agrícola, comercial. Então, as 13 colônias que estavam construindo sua independência comercial, relativa à autonomia. Aí teve a Festa de Chá de Boston, em resposta aos impostos, e a Declaração de Independência em resposta às leis intoleráveis. Aí teve a guerra, tudo isso. Tô tentando correr muito. E aí, no fim, o que importa é que tivemos a vitória dos colonos, que foi baseada nos princípios iluministas, que gerou a Constituição de 1787, que tinha o poder central forte,
relativa autonomia dos Estados-membros, presidencialismo e os três poderes, que foram criados no Iluminismo. Além disso, era uma reforma liberal. Aqui a gente começa a ter esse liberalismo, essa autonomia dos comerciantes. E a parar de ter que dever para o Estado, a parar de ter o controle, o governo, o poder todo na mão de um rei absolutista. Então aqui a gente está vendo uma nova forma de vida, né? Um novo Estado. Então basicamente é isso, tá, gente? Qualquer dúvida vocês podem perguntar, façam bastante exercício. E é isso. Boa noite.